Bom, existe uma relação que a gente chama de lei dos senos, que ela é bastante interessante para a gente conseguir calcular algumas relações trigonométricas a partir dela. Então vamos supor um triângulo ABC, né, com aquele visto nas últimas aulas, onde H1, que a gente vai chamar de AM, né, o ponto A é um ponto M, é a altura relativa à hipotenusa, que no caso aqui é o lado BC, tá? Ou então, que a gente tinha visto lá na última aula, a hipotenusa é o ponto A. Nesse caso, a gente vai considerar que é a altura relativa ao lado BC, que a gente vai relacionar com esses ângulos. Muito bem. A gente pode quebrar esses dois triângulos em dois outros triângulos, o triângulo ABM e o triângulo ACM. E aí a gente pode escrever uma relação entre o H, né, a altura relativa, e a medida da hipotenusa desses triângulos menores. Né? Então, o seno do ângulo B, ele é o H1, que é o cateto oposto a ele, sobre a hipotenusa, que é o C. Da mesma forma aqui, em relação a esse outro triângulo, o H1 sobre a hipotenusa B, né, é equivalente ao seno desse ângulo aqui. Então a gente chama outras duas equações 1 e 2 como sendo o H1, eu posso calcular dessas duas formas. Se H1 tem esse significado e tem esse outro significado, a gente pode igualar os dois e simplesmente fazer uma simplificação que é isolando os senos. Né? Então, a partir disso daqui, eu posso escrever B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C. Tá? Vamos chamar isso aqui de equação 3. Ok. Agora, de novo, a gente vai pegar esse triângulo, né? E a gente vai chamar um pedaço AN, né? Um novo ponto AN, de H2, que é a altura relativa a um lado AC. Fazendo isso, a gente pode aplicar a mesma relação, fazendo H2 sobre C, né, que é o cateto, no caso da hipotenusa, e o H2 é o cateto oposto, e em relação ao outro triângulo, do mesmo modo, só que sendo A a hipotenusa. A gente vai chegar em uma relação de H2 igual C seno de A e H2 igual A seno de C. Mais uma vez eu posso igualar os dois, porque o H2 tem essas duas equivalências e chegar a essa relação. A sobre seno de A, C sobre seno de C. Como a gente sabe que o seno de C ele é igual a B sobre seno de B, então a gente chega na famosa lei dos senos. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C. Ou seja, a relação entre as medidas e os ângulos, elas são proporcionais. Vamos ver um exemplo aqui para para isso aqui ficar mais claro na nossa cabeça. Então, temos um triângulo aqui, cujo ângulo é 35, o ângulo B é 35, o ângulo C é 105. A gente tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Muito bem. Então, a partir disso daqui, a gente vai fazer o cálculo usando a lei dos senos. Então, eu sei que vamos precisar também de uma calculadora científica, nesse caso, né? Para poder extrair os valores, ou muitas vezes eu teria que passar eles a vocês. Eu sei que 7 sobre seno de 35 tem que ser igual a C sobre seno de 105. Usando uma calculadora científica, a gente vai perceber que o seno de 35 ele é igual a 0,57. E o seno de 105 ele é igual a 0,965. Então agora a gente vai fazer aquela relação 7 sobre
seno de 35 é igual a C sobre seno de 105. Então, eu vou multiplicar 7 por seno de 105. Isso vai ter que ser igual a seno de 35 sobre vezes C. O seno de 105 a gente acabou de ver, que é 965. Isso vezes 7 dá 6,76. Isso vai ser igual a o seno de 35, que é 0,57C. Se eu isolar o C, eu vou fazer 6,76 dividido por isso daqui, que dá aproximadamente 11,8. Seria a medida desse lado C. Mais um exemplo aqui. A partir do triângulo abaixo, descubro o ângulo B. Então, aqui, ó, esse ângulo que eu quero descobrir. Percebam que eu não tenho o ângulo A. E aí, como que a gente vai fazer nessa situação? Essa situação é um pouquinho distinta, porque a gente vai precisar descobrir uma coisa ali no meio. Não, nesse caso até que não. Se eu tivesse que pedir para vocês descobrirem o ângulo A e a medida de A, ele seria mais complicado. Esse caso até que é razoavelmente simples. Então, de novo, eu tenho aqui o valor de C, né? É 4,7 sobre seno de B, que é o que eu quero descobrir. Isso tem que ser igual a 5,5 sobre o seno de 63. Esse PowerPoint, você escreve seno, ele põe sem, né? Vamos lá. Seno de 63. Seno de 63. Isso é igual a 0,89. Perfeito. Então, 4,7 vezes 0,89, aqui eu estou multiplicando em cruz, tá? Em x, para poder isolar. É igual a 5,5 seno de B. Então, 0,89 vezes 4,7, isso dá 4,187. Isso é igual a 5,5 seno de B. Então, seno do ângulo B é 4,187 sobre 5,5. Seno de B é igual a 0,76. Ah, como que eu calculo o ângulo? A gente precisaria ter uma tabelinha trigonométrica, não é o caso. Então, a gente vai usar a função seno elevado a menos 1. Para quem não se lembra, na calculadora eu vou fazer a tecla Shift, a tecla seno e dar um igual. Isso dá para nós um valor de 49,58 graus. Essa seria a nossa resposta final.